Bem-vindos ao Total Conta, o podcast da Total Contabilidade. Hoje, no nosso quarto episódio, recebemos o Denver Reginato. Conta para nós um pouquinho da tua história. Queria agradecer então, Tati e Jaque, pelo convite de participar do Total Conta, poder falar um pouco aqui da minha história, da minha trajetória profissional. Então, meu nome é Denver Reginato, eu atuo no mercado imobiliário, sou advogado imobiliarista, né? Mas não comecei atuando somente no mercado imobiliário. Comecei meu trabalho, então, advogando na área civil, especificamente, até porque foi uma matéria que me identifiquei muito, minha primeira pós foi em processo civil, então vou atuar nessa área. Então eu nunca fui um generalista, assim, sempre gostei de trabalhar na área do direito civil, então nunca trabalhei em direito previdenciário, direito de família, crime, sempre foi dentro do civil. Certidões de condomínio, certidões de IPTU. Por quê? Porque dívidas de IPTU e condomínio, elas são dívidas do bem. Então não adianta, não importa se está no nome do Paulo, do Pedro, do João. Se existirem essas dívidas, vai recair sobre o imóvel. O que ocorre? Hoje Torres é uma cidade de investimento imobiliário. Então o que muito fala? O pessoal investe, mas acaba não passando para o teu nome, entendeu? Então são cadeias de contratos, de cessões de direitos contratuais. E às vezes no final, quando chega naquele que pode se dizer no consumidor final, já tem uma cadeia de 5, 6 contratos atrás. Tem que montar tudo aquilo e o cara lá, o primeiro, que vai acabar outorgando a escritura para o último da cadeia. Tranquilo essa questão, a gente organiza, os contratos estão ali, tudo certo, dá transparência para a situação, se ocorreu com transparência, né? Mas agora eu volto a dizer, e como é que fica a questão tributária? Começar a colocar para locação. Isso aí tu já é um investidor. Já está trabalhando, tu precisa de uma orientação, tu precisa procura um contador para te orientar nessas operações aí que realmente tu vai precisar, ainda mais agora com a questão da reforma tributária. Mas o contador ele tem que estar presente, da mesma forma que eu digo que dentro das operações imobiliárias tem que estar a figura do advogado desde o início, desde a parte do planejamento, porque não adianta tu pegar só a bomba no final, entendeu? Que daí tu vai discutir o quê? Distrato e perdas e danos, tá? Se tu não tem o contador, tu vai discutir outras coisas, o dinheiro que tu perdeu. Passa um tempo, quero contar para vocês como começou a minha história no direito imobiliário. Então eu estava no escritório ali esperando, eu queria atender ações contra empresas de telefonia, indenizatórias contra empresas aéreas, eram coisas que apareciam e que eu vinha trabalhando. E eu até desconhecia o direito imobiliário. O direito imobiliário, para mim, era desconhecido. Por quê? Porque na faculdade que eu me formei em final de 2006, a matéria de direito imobiliário ela não era nem optativa. Então se via um pouco direito civil sobre a questão imobiliária, mas muito pouco, sabe, correria o que há de faculdade, né? Então era algo para mim que estava longe da minha atividade profissional. Até que um dia chega no escritório uma pessoa assim, eu preciso de um contrato de locação. E eu, um contrato de locação, né? Fazer um contrato de locação. E eu digo, não é possível, vou fazer um contrato de locação, né? Eu digo assim, se até o tio da Lan House tá fazendo contrato de locação, olha o tempo que faz isso, olha o tempo da Lan House. Se eu já sabia que o tio da Lan House estava fazendo, eu digo, não, eu sou advogado, eu vou fazer contrato de locação. E aí foi que tudo brilhou e foi aí que tudo aconteceu. A mágica foi nesse momento, quando eu peguei aquele primeiro contrato para fazer, e eu já era, na minha advocacia, um pouco exigente, assim, como sou até hoje, nunca fiz nada por fazer, assim, tudo tinha que ter um pouco de propósito, uma dedicação maior. Fui fazer aquele contrato de locação. Na época, pesquisa no Google, lógico, vamos ver como é que tá a questão dos contratos. Peguei e digo, mas falta alguma coisa aqui. Não tá legal isso aqui, tem que dar uma melhorada. E ali, então, como eu disse para vocês, a mágica aconteceu e nasce a paixão. Eu digo, é isso aqui, por quê? Porque, na verdade, tudo o que se tinha era muito frágil. E aí eu passo a estudar, comecei a gostar da matéria, comecei a estudar bastante a parte de direito imobiliário, a parte de contratos, direito imobiliário, e quanto mais eu estudava, mais eu me identificava. E percebia toda a fragilidade do mercado. Na jornada de compra, na jornada de venda, na jornada da locação, todas essas operações imobiliárias, como ficava um abismo muito grande numa questão técnica. E eu já havia percebido também que essa questão técnica, entendeu? Ela desestabilizava a relação. Desestabilizava.
Às vezes prejudicava o locador, às vezes o locatário, às vezes o promitente comprador, às vezes o promitente vendedor, até mesmo a imobiliária. E então ele surgiu, eu digo, não, é isso que eu preciso, é isso que eu vou me dedicar, e a partir disso, a partir de hoje, a minha vida vai ser voltada ao imobiliário. Denver, interessante tu trazer essa pauta e esse start aí, né, na matéria de direito imobiliário que tu vem, mas eu gostaria de ouvir de ti, lá atrás, como é que o Denver chegou no direito? No direito? No direito. O que surgiu na cabeça do Denver? Não, eu vou fazer faculdade de direito, né, eu quero ser um advogado. Como é que surgiu isso na tua vida? O direito é meio estranho, assim, não vou dizer, porque eu tinha uma vocação, eu nasci no dia 8 de dezembro, o dia da justiça, então Olha! Eu tenho uma vocação para trabalhar com justiça. Não, muito longe disso, muito longe disso. Começa, eu na verdade, posso dizer assim, acho que como qualquer adolescente ali, se assim pode se dizer na época, ou passado um pouco a adolescência, tenho 17 anos, o que eu vou fazer de faculdade, o que eu vou estudar, o que eu vou fazer? E eu gostava muito de comunicar, então eu queria ensinar pessoas. E eu gostava muito de história, então eu digo, eu vou fazer uma faculdade de história. Já estava morando em Criciúma, eu fui para Criciúma um ano antes de começar a faculdade. Depois concluí a faculdade lá, volto para Torres. E eu digo, vou fazer história. E um dia eu falei para minha avó, eu digo, vó, já sei, vou fazer faculdade de história, porque eu sempre gostei de história. Daí ela assim, meu filho, mas história, desde assim, mas então por quê? Olha a percepção dela. Mas por que tu não faz direito? Por que não te torna advogado? Porque eu acho que tem muita questão de história também, envolvendo a questão do direito. E eu disse, vó, sabe que tá aí mesmo a questão do direito, mas eu nunca tinha visto, eu nunca tinha me identificado, eu nunca tinha me colocado a serei advogado. Nunca, mas depois daquilo acendeu a chama. Mas também veio sempre muito aquela questão ainda que eu queria trabalhar com educação. Eu queria. Então, logo no início da faculdade, quando começou as primeiras disciplinas ali, que tinha ali história do direito, sociologia, ciência política, eu digo, já sei. Na primeira faculdade, no primeiro semestre, eu já sabia o que ia ser. Vou ser professor de ciência política. Olha só como é que funciona, né? Sim. E depois vai mudando. Depois a gente passa, a gente vai à questão que todo mundo quer ser criminalista. E acabei depois da formação no direito civil, logo já fiz especialização em processo civil e hoje estou aqui dentro do civil, atuando no mercado imobiliário. É bacana que tu traz também essa questão e em todos os podcasts aí que a gente vem fazendo, todos os convidados também trazem a questão, né, do profissional, né, do empreender profissionalmente, né. Para quem não sabe, o Denver é nosso cliente e também é um parceiro nosso aqui da Total Contabilidade. A gente também desenvolve aí alguns trabalhos juntos, né, Denver? E do que o estudar significa, né? Nas nossas vidas, nas nossas carreiras, né? O porquê a gente até estava conversando isso um pouquinho antes nos bastidores, né, David? Daquilo que representa a gente estar sempre se atualizando, e tu é uma pessoa que a gente sabe, um profissional que também está sempre se atualizando, faz muito cursos, fez especializações, né? Assim como nós aqui na Total Contabilidade, assim como a maioria das pessoas que a gente vê que tem sucesso na carreira, digamos assim, né? O que isso representa aí para ti também? É que assim, né, tá bem colocada. A gente, na verdade, a gente vislumbra um fim, né? O que a gente quer. Só que nós só conseguimos chegar a este fim se nós utilizarmos um veículo para isso. E esse veículo não tem outra forma a não ser educação. Através de educação, se eu não me preparar, se eu não estudar, se eu não estiver preparado, eu não vou conseguir chegar ao meu destino. Então, o estudo é veículo, isso é ponto, é batido. Só que eu tive que ultrapassar um pouco a realidade do direito para conseguir entender esse mercado. Porque no momento que eu queria entrar, eu li um livro um tempo atrás que ele dizia o seguinte, que para que tu consiga ter um entendimento do negócio, tem que estar dentro do negócio. E eu acho muito que o advogado, muitas vezes a grande maioria dos advogados, até por uma questão porque a formação traz isso, a formação acadêmica do direito traz isso. Então, na verdade, funciona assim,
o problema está lá, a situação está lá, chega e o advogado chega a ser o interventor que vem de fora e acaba resolvendo aquele conflito de alguma forma, seja extrajudicialmente ou judicialmente. Mas depois que eu li aquele livro, não, eu preciso entender. E eu via muita coisa, então a parte contratual que eu falei no início, eu digo, bacana, já comecei a produzir uns contratos legais, já estava fazendo um contrato de cessões, promessas de compra e venda, permutas com dação, inúmeras operações, muitas operações também extrajudiciais, que é o foco hoje do escritório, são mais operações extrajudiciais, que é onde a gente descarrega um pouco o judiciário e a gente tem mais agilidade, né, na solução das questões, fica mais no nosso controle. Mas o que ocorre? Então, no tempo, eu comecei a ver assim, não, mas eu preciso estudar, mas o que eu fui estudar então? Eu pensei, eu atendia muito corretor. Então, eu dei consultoria para corretor, até hoje dou consultoria para corretor, eu dou consultoria em fechamento de negócio para corretor, até a própria questão da tributação imobiliária, que é que fica algo muito distante ainda. Então, o escritório também dá essa parte, dá esse suporte, nós temos parceria, né, total, com essa questão toda, a gente tem de darmos esse suporte nessa questão, mas então eu comecei a atender muito corretor. E eu não entendia, na verdade, tipo assim, tá, ok, então eu via o corretor, eu me enxergava e eu ficava naquela situação de, tá, mas eu tô atendendo o corretor, mas o que ele sabe? Como é que ele se preparou? O que ele fez? O que aconteceu? Foi o Denver lá, se inscreveu no técnico de transações imobiliárias. Ah, mas tu é corretor, Denver? Não, não sou corretor. Só peguei o certificado para saber o que aquele cara lá aprendia. Para que eu saber o que, se eu souber o que tu sabe, eu vou conseguir te ajudar no que tu não sabe. Então, essa foi uma grande virada. Fui lá, fiz o curso, 8 meses, peguei meu diploma, nunca encaminhei ao Cresce, tá guardado lá, entendeu? Porque o objetivo não era esse. Era que eu pudesse ajudar tu, corretor, entendeu? Nos pontos que ficavam abertos que tu não tinha aprendido. Sim, de uma forma de embasar melhor ali essa foi parte. Um ponto. E eu tive também uma outra oportunidade, que quando foi me ofertado, foi uma decisão assim que eu digo, mas será que eu vou, será que eu não vou? Por quê? Porque nós advogados a gente tem a questão autônoma. E eu fui convidado para trabalhar dentro de uma imobiliária. E quando eu vi, uma imobiliária, mas daí eu vi o peso da imobiliária, o peso da onde vinha o convite, eu disse assim, mas aqui, o livro tá aí, o momento de eu entender como é que funciona, para que eu consiga ter a percepção de dentro para fora, eu acho que é o que vai virar minha chave. Porque eu preciso entender as operações imobiliárias, eu preciso saber como é que funciona. Ali tu ia estar inserido diretamente. Ali eu ia entender. Fazendo parte. Eu ia entender, eu ia estar dentro daquele ecossistema, que é o que eu achava que precisava. E ali eu digo, não, eu vou pegar e vou entrar dentro desse ecossistema, entendeu? E vou tentar ao máximo entender como é que funciona isso, que eu acho que vai ser o grande diferencial para alavancar minha carreira. E diferente foi. Como outras coisas também, eu volto a dizer, eu não sou corretor, mas eu também queria entender os negócios, como é que funcionava. E eu me lembro na época disso, não tinha, isso era pré-pandemia, então não tinha todo esse movimento que se tem hoje de internet, toda essa questão de podcasts, de live, então não tinha isso. Mas tinha um cara que falava muito bem, eu me identificava, assim, tipo, com ele, assim, sobre toda aquela questão. E eu digo, esse cara aí, acho que talvez vai ser um cara que vai fazer eu entender um pouquinho mais do processo de venda, da operação, aonde eu posso ajudar, aonde eu já posso entrar, onde é que eu posso orientar. No momento do funil da venda, que eu já posso vir com uma orientação para o corretor de imóvel, para que ele tenha uma maior conversão. Aí que eu comecei a participar e seguir um rapaz chamado Guilherme Machado. Não sei hoje como é que tá, se existem outros mentores, outros coaches do mercado imobiliário, eu não acompanhei. Mas na época eu acompanhava muito, entendeu? Então via aquilo assim. Então aquilo eu conseguia entender o mercado. Então eu já tinha o direito imobiliário, passado esse tempo, eu conseguia entrar dentro de um ecossistema do mercado imobiliário e eu mais ou menos tinha a questão de qual era a percepção da questão das negociações, da venda, funil de venda. Eu disse, agora ficou interessante, agora eu sei todo o processo de como é que funciona. E lógico, então eu acho que esse foi o maior crescimento. O maior crescimento, é lógico que a gente estuda diariamente, porque o direito é muito dinâmico. A lei de locações, que é de 91, mas ela tem muita jurisprudência, muitas decisões, então a gente tem que estar sempre atualizado a isso. Entendeu? A partir de incorporações, de extratos,
Então é algo que tem que estar sempre estudando, porque anda muito rápido. Mas aí o que nós entendemos? Mas isso é o praxe, se eu não estudar isso aqui eu não tenho como operar. Eu não tenho como estar no mercado sem saber isso. Mas eu acho que a grande virada de chave ali, Tati, Jaque, foi o quê? Foi buscar esses outros conteúdos que saem fora essa do prática, direito. na realidade, Exatamente. né? Está inserido ali dentro da empresa, isso aí vai te trazer uma prática enorme, né? E na realidade, em todos os setores, né? Agora, trazendo um pouquinho aí para a questão imobiliária, né? Torres tem uma característica aí peculiar em relação, né, à questão de negociações, né? A questão das incorporações, das construções, a forma como são negociados. Até eu falo isso, né? Porque nós aqui na Total Contabilidade, aqui na empresa, nós temos muitos clientes incorporadoras, temos clientes construtoras, né, que são quem prestam serviços para as incorporadoras, temos clientes imobiliárias, que, né, quem faz a parte, digamos assim, quando a incorporadora não tem um comercial, né, dentro da empresa, mas que igual vai precisar de um comercial fora, e a imobiliária faz essa parte de intermediação desse negócio. O que a gente ouve muito, né, em conversas e com clientes, né, justamente essa questão dessa peculiaridade aí de Torres, né? Como é que tu enxerga o mercado de Torres em relação a outros mercados? Porque o que a gente vê que as negociações são um pouquinho diferentes, né? A gente vê muita questão da permuta, né? E daí que vem a questão de estar bem embasado, de entender de tributação, né? A questão de dação em pagamento, né? Tudo isso aí, como é que tu enxerga isso? Existe cada região, como eu digo, tem a sua forma, tem o seu ecossistema. Se tu pegar hoje, vamos dizer vamos falar em questões reais. Se nós pegarmos hoje, pincela um corretor de imóveis de Caxias do Sul e larga aqui dentro de Torres. Tu vai ver o quê? Que nós temos aqui a nossa negociação é mais flexível, existe uma elasticidade que lá não tem. Lá não tem. Lá a análise é mais criteriosa, tem menos possibilidades, é mais difícil lá tu negociar áreas que não se fala de propriedade imobiliária, que não se fala de matrícula, áreas que são posse. Então tudo tem. Aqui não, eu acho que aqui em Torres, que é o mercado que eu atuo bastante, eu acho que é uma linha mais aberta, assim, sabe? Então, como é que eu vou dizer? O mercado arrisca mais. Assim. E eu acho que talvez seja isso que realmente Torres está acontecendo. Então, se nós pegarmos hoje a questão da verticalização da cidade de Torres, é um absurdo. É um absurdo. Então não se arrisca só nas negociações, mas se arrisca também, entendeu, nos debates. No debate que há pouco teve no plano diretor. Sim. Que existe sempre uma discussão, né? Existe uma discussão. Até eu falava há pouco, eu participei de um podcast há pouco tempo onde nós não falávamos de direito, fui convidado para acabei não falando de direito imobiliário, falamos só de mercado imobiliário. Então é isso. Então, de um lado a gente tem o quê? A gente tem os incorporadores, nós temos os loteadores, nós temos os construtores, né? E de outro lado, dá para colocar aquela questão, por exemplo, vou criar um meio ambiente como uma instituição. E essa instituição, tem seus defensores, tem toda aquela situação lá. Eu tenho percebido, fui conselheiro do plano diretor um tempo, e sempre percebia que existia uma questão aqui, entendeu? A questão, um quer crescer, e esse aqui não pode ser devastado. Eu acredito que não funciona assim. O crescimento ele tem que ser organizado, ele tem que ser planejado, ele tem que ser esse debate, ele tem que ser o discurso, e precisa existir um comprometimento dessas incorporadoras, que é o que eu acho que está acontecendo. Eu digo assim, é fácil de ver. Se nós analisarmos hoje o crescimento, o desenvolvimento imobiliário de Torres, entende? Ele está muito interessante, porque chegou, Torres não entrega mais metro quadrado. Não entrega mais metro quadrado. O consultor incorporador, ele não olha só para o lucro. É lógico, é um negócio, né? Nós estamos falando de negócio aqui. Com certeza. A minha advocacia é um negócio, a contabilidade é um negócio, tudo é negócio. Mas não é só isso, existe um comprometimento maior, entendeu? Então a gente vê, na verdade, o quê? Que eles estão entregando muito mais. Muito mais. Então eu acho que vem muito disso. Eu acho que se existir essa parceria e as coisas foram crescendo de forma organizada, vai ser muito mais fácil o quê? De simplesmente se virar as costas para o desenvolvimento imobiliário. Por quê? Porque as coisas vão crescer, de qualquer forma vai crescer. O crescimento não tem como impedir.
Não tem como cortar o crescimento. O desenvolvimento vai. Só que se não for de uma forma planejada, organizada, ele vai crescer o quê? Na devastação, que é o que se tem medo. Então, de forma organizada, a gente sabe. A gente vai pegar, por exemplo, a gente tem hoje, por exemplo, em Torres, nós temos condomínios de 700 lotes, entendeu? Com uma massa de preservação totalmente, sendo redundante, preservada. Por quê? Porque aquilo foi planejado. Agora eu te faço a pergunta, se aquela área fosse invadida, se toda aquela área fosse invadida, se não tivesse sido aprovada, como é que seria? Será que teria lá aquela área toda preservada? Então é mais ou menos isso. Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas eu acho que é isso. Está desenvolvendo bastante e está desenvolvendo com compromisso e com responsabilidade. Na realidade, o que a gente nota é que, realmente, em termos de desenvolvimento, né, e de crescimento e imobiliário, as cidades que a gente tem como exemplo é justamente isso, né? A iniciativa público-privada trabalhando junto, né, e fazendo o crescimento, visando o crescimento das cidades. Esses dias, Denver, eu vi que tu postou nas redes sociais um vídeo referente à importância do contador nas transações imobiliárias, né? Teria como contextualizar para nós? Muito boa pergunta, Jaque. Isso é uma questão muito legal e eu volto a dizer assim, ó, tu que está trabalhando, se tu é um investidor, eu não digo o investidor que, não, eu sou investidor, vou abrir uma empresa, vou começar a fazer investimentos e coisa e tal. O investidor é aquele, vou começar a comprar apartamento, vou comprar um apartamento aqui, vou comprar um apartamento ali, vou construir uns kitnets, vou começar a colocar à venda, vou começar a colocar para locação. Isso aí tu já é um investidor, já está trabalhando, tu precisa de uma orientação, tu precisa de procura um contador para te orientar nessas operações aí que realmente tu vai precisar, ainda mais agora com a questão da reforma tributária. Mas o contador ele tem que estar presente, da mesma forma que eu digo que dentro das operações imobiliárias tem que estar a figura do advogado desde o início, desde a parte do planejamento, porque não adianta tu pegar só a bomba no final, entendeu? Que daí tu vai discutir o quê? Distrato e perdas e danos, tá? Se tu não tem o contador, tu vai discutir outras coisas, o dinheiro que tu perdeu. Tu vai precisar de uma estratégia para essa situação. Porque se nós analisarmos questão de regularização de imóveis, vamos falar aqui regularização através de partilhas. Olha quanto é que estava a declaração, tu fazer uma partilha, quanto é que estava declarado aquele imóvel há 30, 40 anos atrás? O que estava? Como é que se ajusta isso? No divórcio, como é que estava? E na grande maioria dos negócios, o que ocorre? Eu acabo atuando bastante nessa questão do quê? Nessas partilhas de divórcios e partilhas de inventário. Por quê? Porque são imóveis que eles já estão, na verdade, sendo inventariados, o pessoal já está pensando na venda dele, entendeu? Já tem especulação imobiliária, já tem corretores em cima, entende? Só que aí começa toda aquela situação. E a tributação disso, né? Como é que fica a tributação hoje, por exemplo, com todo esse crescimento, esse desenvolvimento imobiliário, vamos estar na cidade de Torres, região de Capão, Xangri-Lá ali também, só que de forma horizontalizada, é um bom. Então, na verdade, a gente vai pegar hoje tu vai ver assim, quanto é qualquer apartamento hoje que nós analisarmos, entendeu? Tá 500, 600 mil reais. Tô falando de bons apartamentos antigos. Mas se tu for ver, capaz de estar por 45, por 50, por 60 mil. Como é que fica isso? De onde é que tu vai tirar a orientação para isso? Como é que a gente vai proceder isso aí? E o ganho de capital nessa situação? Como é que vai funcionar? Como é que vai se organizar isso aí? Tem toda essa situação, a presença do ITBI, do ITCD. Então, o imposto de tributo, ele está em tudo, entendeu? Então, tu precisa de uma orientação. Só que, às vezes, a fragilidade é tão grande, a pessoa chega tão desassistida e o negócio está ali para assinar o contrato, eles nem pegam a opinião. Que aí fica assim, ó, tu acaba te virando nos 30 e consegue dar como é que eu vou te dizer? Não é nem orientação. Assim, eu acho que faz assim que eu acho que vai ser menos pior. Isso. Porque não adianta. Por quê? Porque fica pro fim. Hoje em dia, muitos, né, não perguntam antes, né? Eles simplesmente adquirem o imóvel, compra por um valor X e declara por um valor Y, né? E daí as contas não batem. No final, daí a gente tem que fazer o milagre.
Eles acham que a gente consegue fazer um milagre, né? O que ocorre? Hoje Torres é uma cidade de investimento imobiliário. Então o que muito fala? O pessoal investe, mas acaba não passando pro teu nome, entendeu? Então são cadeias de contratos, de cessões de direitos contratuais. E às vezes no final, quando chega naquele que pode se dizer no consumidor final, já tem uma cadeia de 5, 6 contratos atrás. Tem que montar tudo aquilo e o cara lá, o primeiro, que vai acabar outorgando a escritura pro último da cadeia. Tranquilo essa questão, a gente organiza, os contratos estão ali, tudo certo, dá transparência para a situação, se ocorreu com transparência, né? Mas agora eu volto a dizer, e como é que fica a questão tributária disso? Se isso foi, se essas várias cedências foram lançadas corretamente, né? Porque a gente sempre fala que o correto no imposto de renda não interessa se existe escritura ou não, é o contrato que dá o embasamento legal para a tributação. É o contrato de compra e venda, é o contrato de permuta, independente de ter sido escriturado, né? E daí eu venho numa outra questão também em relação à reforma tributária, né, que está batendo aí a porta na questão de compra e venda. Acredito que até daqui a pouco não vai também impactar, mas a questão da locação muito mais, porque esses imóveis que são locados e que não estão escriturados e registrados, né, no nome ali dos locatários, automaticamente já foi tudo para a Receita Federal. Hoje em dia, cada imóvel, para quem não sabe, né, é tipo um CPF que a gente chama. Essa informação foi agora, em 2025, para a Receita Federal, e a Receita vai estar fazendo cruzamento com o endereço do contribuinte que loca o imóvel lá no Imposto de Renda. Então, o Denver tem uma sala comercial que ele loca, só que não está escriturado e registrado no nome do Denver, digamos assim. Ou seja, e o Denver não declarava essa locação recebida. Eu que loco o teu imóvel, eu estou colocando lá no meu endereço, onde é que é o meu comércio? No endereço tal, que a sala é de quem? Do Denver. Aí o Denver não declarou. E daí eu posso não estar declarando na minha contabilidade de que eu pago aluguel para o Denver, mas pelo endereço vai haver esse cruzamento. Mas é por isso que eu digo, eu acabo sendo repetido, porque as pessoas me procuram bastante, eu atuo bastante na parte de consultoria em locações imobiliárias, né? E as pessoas sempre aquela pergunta: bah, minha locação só dá problema, eu só me incomodo com locação. Como é que eu vou resolver isso? E aí a resposta que espera é uma resposta milagrosa jurídica, como se o problema tivesse o quê? No contrato, que o contrato é mal feito, que está mal estruturado, que faltam previsões, e vem naquela questão assim, tá, qual é a receita mágica do meu contrato para não me incomodar? E eu sempre digo que a problemática não está no contrato. O contrato, no momento que tu faz a contratação de um advogado, ou até de uma administradora de locações imobiliárias, eles têm excelentes contratos. O problema não está no contrato. O problema está em ti, na verdade, que não enxerga aquela locação imobiliária como um negócio. Como um negócio. O momento que tu enxergar essa locação imobiliária como um negócio, que tu venha regularizar este imóvel para a finalidade a qual será destinado, momento que eu pensar como um negócio, como uma empresa, que eu preciso fazer manutenção naquele imóvel, que ele não pode ter vazamento, que ele não pode ter infiltração, senão daqui a pouco tem uma infiltração, o inquilino coloca todo o mobiliário novo, botou ali 80 mil reais de mobiliário naquele quarto, vem uma infiltração, perde tudo, tu vai arcar com isso. Não tem como não arcar com isso, entendeu? Responsabilidade tua, são deveres do locador. Então não é, só que existe uma questão que eu acho que é cultural, não é cultural. Que assim, a locação é o seguinte, eu compro o imóvel e a forma que ele tá, eu pego e entrego e a partir de agora é tudo contigo. Não é tudo contigo. Eu acho que essa questão tributária, Jaque, Tati, vem muito para virar um pouco a chave. Porque vai apertar um pouco as coisas e essa profissionalização que vai precisar ser na regularização desses imóveis quanto à finalidade, até para não ser impactado na questão tributária no cruzamento. Não, já que eu estou organizando tudo, mas
Eu tenho que melhorar essa sala, que eu tenho que melhorar, entendeu? Então, precisa profissionalizar. Então, a questão é a seguinte, a tua locação, ela não está dando problema por ausência de bons contratos, mas pela visão que tu está tendo, pela falta de profissionalismo. Na verdade, não é nem profissionalismo, porque tu não enxerga como um negócio as locações imobiliárias. Mais do que a questão de conformidade, né, de gestão e de conformidade fiscal, a parte de conformidade também logística, né, do próprio ambiente, de estrutura. Acho isso bem bacana de ressaltar. Que por muito tempo, puxando o gancho aí, os aluguéis eram muito aluguel de verão, né? Então era sair da minha casa, deixo do jeito que tá, alugo. E hoje em dia as pessoas não querem, elas querem conforto, elas querem ar-condicionado, elas querem TV, né? TV com assinatura. E eu vejo que o pessoal ainda tem essa mente, né? Eles compram uma sala e acham que aquela sala não precisa de manutenção. E vão deixando assim e o locatário que se vire. É a demanda que gera, que move o negócio. Quem dá as coordenadas no mercado imobiliário é a demanda. Da mesma forma, dessa percepção com a locação, foi o que desenvolveu o nosso mercado imobiliário, nossas construções. Se nós pensarmos, antigamente se construíam excelentes prédios, que estão aí estacados há 40 anos, em perfeitas condições, tudo certo, mas esse prédio, hoje ele já não vende mais, se fosse construído nessas condições. Por quê? Porque o mercado está mais exigente. E ainda no pós-pandemia, isso mudou tudo, entendeu? Então, o investimento hoje, no incorporador, ele é muito maior. O negócio dele mudou completamente. Mas por quê? Porque ele quer gastar mais? Porque ele quer levar o valor do metro dele? Não, porque o mercado não vai consumir se não tiver nessas condições. E a mesma coisa que tu falaste. Hoje, se tu tiver, eu não tenho propriedade do que eu estou falando agora sobre essa situação. Não estudei isso para ver realmente se é isso. Mas, de forma de análise, nós como usuários, quando a gente viaja, a situação a gente analisando aqui, hoje tu vai colocar um espaço para locação. Se ele não tem ar-condicionado, se não tem sinal de Wi-Fi, tá engessado, o pessoal nem quer, nem faz a reserva. Tu vai abrir o Airbnb hoje, tu vai lá, tem ar-condicionado? Tem Wi-Fi, tem, tá. Áreas de uso comum? Não tem, coisa e tal. Então profissionalizou demais isso. E as pessoas precisam se adequar. E eu sempre digo isso, que eu acho que é muito bacana no desenvolvimento imobiliário da cidade de Torres, que o incorporador, as construtoras entenderam isso. E estão entregando cada vez mais, com mais excelência. E o bacana é que realmente as pessoas entendem isso, porque pagam o preço. As pessoas buscam o quê? O bem morar. Se encaminhando para o final, Denver, qual a dica que tu deixa para os clientes e para os investidores do ramo imobiliário? Bom, antes de mais nada, eu gostaria que quem está nos assistindo aqui, que me siga através do Instagram, né? @DenverReginato, onde ali semanalmente eu estou entregando conteúdos totalmente práticos e pontuais sobre essas questões, locações, compra, venda, sessões. Então, ali tu vai ter muito conteúdo, muito objetivo, algo muito rápido que vai te ajudar. Agora ainda, o que mais pega ainda são as questões documentais, né? Procura um bom corretor, um corretor de confiança quando tu for fazer a sua operação, ou uma administradora de locação de confiança que tenha credibilidade no mercado, onde vai fazer uma análise documental, talvez contrate um advogado para fazer uma due diligência desse imóvel, para ver as condições. Aqui em Torres a gente tem particularidades, porque a gente tem áreas de marinha, então são inúmeras particularidades. Tipo, cada região do Brasil tem suas particularidades, umas questões que são básicas, por exemplo, ali, olhar a matrícula do imóvel, se realmente quem está vendendo é quem aparece como proprietário registral no imóvel, negativas, certidões de condomínio, certidões de IPTU. Por quê? Porque dívidas de IPTU e condomínio, elas são dívidas do bem. Então não adianta, não importa se está no nome do Paulo, do Pedro, do João. Se existirem essas dívidas, vai recair sobre o imóvel. Então é importante toda essa situação. E uma questão muito importante, quando está comprando um imóvel, quando está alugando, faça uma vistoria, olhe as condições,
daquele imóvel que tu está comprando, se de fato aquilo que tu está vendo é o que te for ofertado. Com certeza, só nesse ponto, se tu conseguir enxergar que o que tu está comprando é realmente o que tu está comprando, sendo redundante, e um bom estudo da documentação desse imóvel, entendeu? E a situação do vendedor já vai te ajudar bastante. Mas me segue lá, com certeza tu vai encontrar muito material interessante lá. E Tati, então, quero te agradecer, Jaque, então, por o convite para participar desse podcast, né? Eu acho que acaba muito interessante, porque a gente acaba se estendendo, né? Que nós estávamos conversando antes, né? Talvez será que a gente vai conseguir num único podcast? Eu digo, não sei, vamos até onde dá. Mas muito obrigado, acho que a gente contribuiu bastante aí. Denver, nós que te agradecemos, né? Obrigada aí por estar participando conosco, pela tua parceria, né? A parceria que a gente tem aí no desenvolvimento aí das nossas profissões, e dizer que sim, né? Tu já estás convidado, então para um próximo, né? A gente vai dar sequência aí, então a gente está trazendo vários clientes, a gente está trazendo convidados, né? Para o nosso Total Conta, né? Cada episódio trazendo uma história, uma trajetória diferente e aprendendo, né? Aprendendo com os nossos convidados. Te agradecer. Obrigada. Muito obrigado. Chega ao fim mais um Total Conta.